As investigações do caso Miguel. O ex-síndico do prédio onde ocorreu a tragédia prestou depoimento à polícia. Ele disse que voltou a ocupar o cargo porque o responsável deixou a função por causa da tragédia. Veja aí. O depoimento durou pouco mais de 2 horas. O síndico interino do Pier Maurício de Nassau, no Cais de Santa Rita, chegou às 4 horas da tarde, na delegacia de Santo Amaro, no Recife. Ele passou sem falar com a imprensa, mas ao fim do depoimento contou o que conversou com o delegado Ramon Teixeira. Ajudar na declaração dos fatos. Como é que se adquiriu as filmagens, como é que funciona os contratos de manutenção. Perguntas básicas, nada fora do comum, não. Algum registro assim de quais botões foram apertados? Isso é possível levantar? Nas imagens ela aparece, a imagem aparece o que foi acionado o 38º, o 7º e o 9º. No acesso lá do 9º andar, tem alguma outra câmera que ajude a visualizar o percurso do Miguel naquele trecho? Não, ou não existe câmera da parte daquele corredor, né? Não existe câmera ali, não. O senhor era o síndico Sim. Retomou ao cargo, então? Eu tive que retomar o cargo porque ele disse que não queria ser mais o síndico. Retomou pós-tragédia? Retomei o cargo que eu digo, eu tive que assumir. Reassumir em termos para não, na verdade, não prejudicar a investigação do caso. Quando aconteceu o fato, eu fui avisado pelo gerente do prédio que o senhor Jean tinha dito que não queria ser mais o síndico e pediu para uma ajuda minha. Aí eu tive que tomar a frente. Então eu fiquei na minha casa, que eu estou em home office, fiquei na minha casa e aí acionei a SegSat, que é a empresa de monitoramento de câmeras, orientei ao encarregado do prédio a não deixar ninguém entrar na sala de comando, certo? Só permitir a entrada do delegado e da polícia, né? Polícia científica, né? Certo? E fiquei monitorando, certo? O que era para ser feito. Eu passei um WhatsApp para a Sari para perguntar se realmente tinha sido no apartamento dela, mas não obtive resposta. Por que não tinha uma câmera naquele ponto específico? Não havia necessidade de monitorar aquela área? Não, porque na verdade é o seguinte, ali é um espaço entre a porta corta-fogo e a entrada da cozinha. Ali, se fosse a gente pensar nisso, essa parte de filmagem, o delegado, eu passei tudo para o delegado, então deixa o pessoal do trabalho, executar o trabalho dele. Mas que é fato que houve mais de uma entrada, isso é óbvio, vai aparecer. O condomínio vai dar algum apoio à família? Eu teria que consultar o Conselho Fiscal ou até convocar uma assembleia, certo? Agora, isso para uma questão de cristianismo. Não para uma questão de obrigação legal. A gente conversou mais com o síndico, a nossa repórter, Fábia Raposo, e o síndico explicou em relação aos padrões de normas para aquela área, o que é determinado para padrão e norma daquela área, de onde está destinado o espaço para condensadores de ar-condicionado, que foi justamente a área que o Miguel teve acesso e caiu. Na cabeça dele, esse síndico disse que não entende como é que um menino de 5 anos, pela altura e peso que tinha, conseguiu se projetar naquela área ali destinada a serviço para manutenção de ar-condicionado, né? E também fez uma avaliação das condições do condomínio em relação a essa norma técnica, se aquela área precisa ter tela ou não, tudo isso ele explicou. O síndico do prédio, vamos voltar a falar sobre o caso Miguel, o síndico falou também durante a entrevista à nossa reportagem que o prédio corresponde às normas de padrão técnico e quando foi perguntado sobre a mureta, né, que separa a área de onde o Miguel caiu, lá do 9º andar, como é que ele teria tido acesso? Na cabeça do síndico, ele não entende como é que esse menino teria conseguido se projetar. Veja aí. O síndico também falou que todas as manutenções do edifício estavam em dia e que o prédio atende a todos os requisitos de segurança. O depoimento foi bem claro, a casa de máquinas, o acesso, as esquadrias, é tudo de acordo com as normas. Nem o Corpo de Bombeiros, nem a Prefeitura em relação à BITSE, certo? Nem a construtora e nem o condomínio. Não existe responsável em relação a algum vício
de execução da obra, ou de execução do projeto, ou de legislação. Depois do acidente, uma das medidas que a antiga gestão, né, fez e monitorado por mim foi tirar foto de todos os andares do 9º para baixo. Então não tem... Veja bem, o perigo do local ter sido alterado é zero, certo? E o perigo de ter um apoio, certo? E terem sumido com esse apoio é zero. Porque logo após eu fui comunicado exatamente na hora da queda. Então, ou eu saía para me dirigir ao prédio, que eu seria só um a mais lá, ou eu ficaria como se fosse o centro para poder, na verdade, coordenar as pessoas. E foi o que eu fiz. Coordenei o pessoal de câmeras, orientei o Tomás a não deixar ninguém entrar na sala de comando e a nossa antiga gestão, um dos membros da antiga gestão saiu tirando foto em todos os andares. Então não dava tempo, não dá tempo de não ter sido nada alterado, certo? E você só consegue subir ali se eu lhe entregar aquelas escadinhas. Onde Miguel saiu, ele saiu na anticâmara. Ali, até onde eu sei, nem câmera pode ter. Agora, pode ter câmera no local, certo, que ele conseguiu escalar aquela parede que você não consegue, eu não consigo. Pode, mas aí teria que ter 38 câmeras só naquele ponto. É uma coisa completamente desnecessária. Resumo, gente, a única coisa que pode ser feita, certo, não é obrigatório. É colocar uma tela. Agora, para colocar uma tela ali, é para evitar que alguém cometa um suicídio, porque... E criança não comete suicídio. Muita gente questionando a falta da tela, ela era necessária nesse caso? Não existe obrigatoriedade da tela, não. A legislação, ela exige de 1,10 m a 1,20 m. E lá está com 1,24 m, 1,25 m. E a alvenaria seria 1,10 m, está com 1,15 m, está mais do que a legislação. Ela... Fora da obrigatoriedade. Fora da obrigatoriedade não, estava dentro acima do que a legislação obriga. A manutenção de esquadria é limpeza. A limpeza não tem nexo de causalidade em relação à tragédia que aconteceu. Mas eles questionaram algum outro item, alguma coisa de estrutura técnica de segurança do prédio? Não, porque na verdade o que ele podia questionar em relação a isso seria praticamente a altura da alvenaria e da esquadria. E essa alvenaria e a esquadria, ela não está de acordo com a norma, ela está um pouco acima da norma, um pouco acima, certo? Então nem com a norma ela está um pouco acima da norma. E me perguntaram se era alguma característica do prédio propriamente dito. Não é característica do prédio, não é característica da construtora que executou, é característica de qualquer edificação da cidade de Recife. Eu falo Recife porque a gente está em Recife, né? Ok? Mas nada que justifique essa tragédia. Com relação ao elevador, ele fez alguma pergunta? Se tinha contrato de manutenção, e a gente tem um contrato de manutenção vigente com a própria fabricante, certo? E esse contrato de manutenção, ele prevê o que é necessário. E o elevador em si também não tem nexo causal com a tragédia, né? E se diz surpreso com o fato do menino Miguel, de apenas 5 anos, ter conseguido pular a janela que dá acesso à sala dos condensadores do 9º andar. O que aconteceu realmente, eu até agora digo que eu não entendi. Eu não entendi como o pequeno Miguel conseguiu subir ali. Era uma altura que a pessoa pensa assim... 1,25 m, gente, 1,20 m, certo? Numa janela, vamos dizer assim, de difícil acesso, entendeu? Então, tanto é. E uma coisa também importante que vocês podem registrar é o seguinte: um projeto, ele passa por aprovação do projeto. Então ele passa pela prefeitura, passa pelo Corpo de Bombeiros. Depois tem a licença de construção desse projeto. E depois tem o habite-se e o alvará do Corpo de Bombeiros. Ou seja, nada que gere alguma dúvida da legalidade da construtora que executou, da legalidade em relação
ao que é necessário fazer perante os órgãos públicos, certo? E em relação ao fato em si, mais uma vez eu digo, eu não consigo entender como é que Miguel conseguiu pular dali. Pular, que eu falo o seguinte, não é da veneziana, da janela, gente. É muito alto. O síndico foi a quarta pessoa a prestar depoimento no caso que investiga a morte do menino Miguel Otávio Mota, no último dia 2 de junho. A criança caiu do 9º andar depois de ter sido deixada sozinha no elevador pela patroa da mãe dela, enquanto a empregada doméstica passeava com o cachorro dos patrões. A expectativa agora é para o depoimento da manicure, que estava no apartamento onde a mãe de Miguel trabalhava no momento da tragédia, e também o da patroa. Há informação ainda não confirmada de que a manicure já teria sido intimada. Só não se sabe quando será o depoimento dela formal.